tá? Que aí a Dalila pode estar falando um pouquinho. Então, esse evento é uma parceria desses três coletivos, dessas três organizações, né? O Centro Socialista Primavera dos Povos de Ribeirão Preto, ele existe há um ano e um pouquinho, mais ou menos, quase um ano e meio. É uma construção que é de esquerda, é comunista, é socialista. Temos pessoas filiadas a partidos, temos pessoas que não são filiadas a partidos, mas o centro em si ele não é ligado a nenhum partido específico. É um espaço político mesmo e de construção revolucionária. Tá? Então, se vocês tiverem mais curiosidades, enfim, vocês podem falar com qualquer um de nós que fazemos parte. A gente tem as redes sociais também, Instagram, Facebook. A nossa atuação hoje ela é mais dentro da comunidade Nova Vila União. E acho que é isso. Assim. Aí, bom, se você quiser falar um pouquinho sobre a associação, a PSB. Bom dia, gente. Obrigada por terem ficado. Um abraço. Eu sou conselheira de São Paulo hoje. Mas vamos aqui para começar. Para quem não me conhece, eu sou a Dalila. Eu sou a coordenadora estadual da Associação Paulista de Saúde Pública, né? A sede fica lá em São Paulo, mas eu sou a coordenadora do núcleo aqui de Ribeirão Preto. Então, para quem não conhece, a PSP a gente faz uma luta, né, em defesa do SUS, mas nos últimos anos a gente tem feito uma luta não com uma perspectiva de uma democracia de forma vaga, mas entendendo, então, a saúde pública é o nosso lema, mas que só isso não é suficiente para que a gente mantenha um SUS de qualidade. Então, a gente achou muito interessante fazer essa atividade aqui. A gente tem feito uma proposta de congresso de itinerância, a gente fez um congresso em 2019 que teve essa perspectiva, então, de levar o debate para as periferias, de levar o debate para além das universidades. A gente percebe que quando a gente faz isso dentro dos muros, a gente não consegue falar para quem, por exemplo, usa o SUS, que é uma questão que a gente bate bastante na tecla, né? Os professores de saúde pública não usam o SUS, eles usam os planos de saúde particular. Então, é um prazer recebê-los aqui. Eu vou deixar para o professor Vladimir se apresentar, que é melhor. Sejam todos bem-vindos. Qualquer coisa a gente também está aí nas redes. O meu celular estava lá no e-mail, né, que eu pedi para as pessoas entrarem em contato comigo. Qualquer coisa, estamos aí, gente. Sejam bem-vindos. Só antes dos professores se apresentar, se puder a apresentação cultural, então eu gostaria de chamar a West e o Elton, que são alunos do segundo ano do ensino médio aqui da Escola Estadual Antoniel Mota. Eles também são militantes do Centro Socialista e são poetas, atores, fazem performances, enfim. Então, sejam bem-vindos aqui. E depois a gente vai ter a apresentação do Caio do Capturar. A gente ia apresentar junto. Vamos apresentar juntos? Sim, então, mas tá. eu iria falar antes do CAP. Então beleza, pode ser então. Então é o Caio, que é poeta integrante aí do coletivo Capturar. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Gente, eu sou poeta, eu vou fazer a apresentação, só que eu também sou aluno aqui e participante desse espaço, que é o CAP. Eu queria falar um pouquinho dele antes, né? Então, esse aqui é o CAP, que é um cursinho de ação popular, vou deixar aqui. Esse cursinho fez 31 anos agora, então faz um tempo que tem o cursinho, está sempre fortalecendo o pessoal do Complexo Aeroporto, né, que é o Quintino 1, Quintino 2, Simeone, Parque Avelino e o Jardim Aeroporto e o Salado Filho, né. E aqui, mano, foi inaugurada a primeira padaria comunitária, tá ligado? Tinha doação de pão, e a primeira de Ribeirão Preto, e essa padaria foi inaugurada por causa das mulheres, foi um coletivo de 20 mulheres da época, junto com esse cara aqui, o José Rosa Neto, que ele era padre, mas era um padre homossexual. Então, na época, ele sofria, assim, na pele mesmo, muito ataque sobre ele, muito ódio. E aí, tipo, essas mulheres se juntou e fez o espaço. E aqui tinha doação de pão, o pessoal fortalecia o pessoal do bairro, tá ligado? E aí, depois, foi virar um cursinho popular, eles falaram, só entregar pão, né? Garante uma parte que é a comida, sobrevivência, mas a favela tem que ter outras coisas, tem que ter educação, tem que estar nas faculdades. E aí começou a vir os primeiros alunos que, tipo, vinha de botina, era o pessoal, tipo assim, bem marginalizado, que precisava aqui para estudar e depois para a faculdade. E aí tem essa carta, que ela representa a ideologia do CAP, eu queria recitar ela para vocês, para contextualizar isso tudo que eu disse. Movimento popular buscando alternativas. Nos primeiros meses de 1989, várias pessoas dos bairros Avelino, Quintino, Simeone e etc. começaram a se reunirem, buscando a criação de métodos para fazer nascer uma sociedade nova.
Era necessário criar no homem e na mulher uma consciência moral, um senso crítico voltado à nossa realidade, ressurgindo assim pessoas cheias do espírito comunitário e comprometidos com o social. Foi diante desses aspectos que nasceu o Círculo de Ação Popular José Rosa Neto. Nossa meta de trabalho é organizar e conscientizar todos os marginalizados e criminalizados pela sociedade, como, por exemplo, menores, mulheres, trabalhadores rurais, domésticas, favelados, viciados, aidéticos, etc. Diante da difícil situação socioeconômica e política em que vivemos, parte desse doce sonho coletivo ainda está no papel. Mas bem mais que importante do que isso é a esperança de um pequeno grupo em transformar o velho em novo, o sofrimento em alegria, transformando essa dor de ser brasileiro descrente em ser humano cheio de esperança e vida. Homens e mulheres, temos que deixar nossa maneira de viver imposta pelo sistema capitalista, cujos desejos egoístas e enganosos nos levam à nossa própria destruição. A sociedade fraterna, justa e igualitária não deve ser só sonho, pois, apesar de tudo, nossas mãos e pensamentos sempre estavam ali, tão sedentos como o pôr do sol. Ao Círculo de Ação Popular José Rosa Neto, coragem, amor e perseverança. Nossos parabéns. Essa carta que foi escrita pela Juliette Zilli, ela tem bastante erro ortográfico, dito por ela mesma, porque na época ela não tinha nenhuma formação, ela ainda não tinha concluído os estudos, mas ela já era adulta e ela fez essa carta, e eu acho que ela representa tudo isso que o CAP é, tá ligado? Atualmente o CAP tem os alunos, né? O cursinho funciona das segundas às sextas, das 7 às 10h30 da noite. E assim, é o próprio pessoal do CAP que mantém isso aqui, tá ligado? É um cursinho popular, mas quem não tem dinheiro doa R$10. O cursinho mesmo é 30 conto, mas só para quem pode pagar. E é assim que vai se mantendo. Os próprios coordenadores do grupo, do espaço, são os alunos, tá ligado? Então aqui é um espaço totalmente político, que é dominado por jovens. Então é isso. Esse aqui é o CAP, gente. Então sejam bem-vindos. Acho que vocês estão num lugar muito da hora. Bom dia, gente. Bom dia. Está todo mundo me ouvindo? Sim. A injustiça é essa vida, onde te criticam, dizem que é drama. Outro, está tudo bem, me afirmam que não sei do que falo, dizem que é drama. Afirmam que é coisa da minha cabeça, mas tudo bem. Eu não está bem, vivendo e enxergando como ninguém, mas tudo bem. Foi nos dias frios e solitários que percebi o calor do meu corpo, que não precisava de um outro alguém para me esquentar, completar, pois eu já sou o inteiro. Percebi a vida não é só tristeza, ela também pode ser alegria, que a vida é feita de fases e toda fase passa. Mesmo qualquer sofrimento tem seu fim. Mas uma barriga na favela pede por ajuda, grita roncando e roncando grita: pai, por favor, só um prato de comida. De fácil conversão. Um marginal em potencial. Ele sai da Anguera e pega via marginal casualidades e situações de tanta tortura. Anêmico por falta de alimento. Não tem ferro no corpo, a não ser na cintura. O cabelo do neguinho é raspado. Você sabe qual pente ele usa? Aquele que cabe mais de 5. Pentar repetente do quinto. Com 15, foi motivo da resta da Dona Maria. O pai nem sabe se está vivo. Evitou de ouvir mais um: que decepção que você é como filho. Entrou em conflito. Em casa não tem nem ganhar nada. Já no crime, tem dinheiro e incentivo. E se o ouro tem alta densidade, no pescoço ele quer peso maciço. Amarelo nascente que não perde o brilho. E o traje mais breque, para nem precisar falar que é envolvido. Um pensamento utópico, eu diria, porque ele começou ganhando pouco e fazendo a conta de 10 horas por dia, mas quem teve nada quer tudo, e o pouco soa como muito, e pelo tanto que ele gritou. Esse pai é surdo esse mundo.
Por isso que é poucas ideias sem maldade, é fazer apologia ao crime, é questão de retratar a realidade. Então, ele metia a mente na lojinha, ele tinha visão de gerência, questão de tempo para chegar na chefia. Por isso, não pode parar. Enquanto isso, você ganha uma onça, pensando no peixe, almejando o guará. Com a mochila cheia de fita e o ferro, caso as coisas esquentar e esquenta. Regina a casa e até esfria. Não anda ficar no meu quadrado. Atitude de Loki, papo de tonto. Trampo, sem adicional de insalubridade. Se piscar, o sol já não nasce mais redondo. Ou tu pisca pela última vez. Aqui não é conto de fada. Maldito branco de farda. Essa história não começa para uma vez. Talvez ele seja mais um Lucas, um Silva, José, vivendo deserto de medo, querendo o topo, como se fosse a pirâmide de Gizé. Infelizmente, outros também quiseram. Se tem curiosidade pelo fruto, então coma. Quantos morreram por isso? Mas para ver esse mar de sangue dos meus irmãos, Moisés não dá conta. Gente, não quero estender o evento, mas eu fiz uma poesia só para esse evento, para tentar misturar um pouco de saúde mental e né, neoliberalismo. Eu queria destacar que eu não decorei ela, mas chama Casos de Família. E a introdução já existe, é uma música que tem a fé, que é do Jorge Benjor, que ele doou os originais do samba, tá ligado? Chama Tem a Fé a música. Nunca tenha medo de do seu inimigo, quando não é você que começa a gritar. Também nunca ande de cabeça baixa bem danado, pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Queimando neurônios, e vem a neurose. Como sobreviver na margem? Acordar antes do dia clarear, voltar para casa depois que escureceu? Ou quem sabe ser traficante? Menino sujeito homem é possível marginal. Menina sujeita a homens, possível gestante. Enquanto filho de papai, sempre tirou nota boa, fazia jiu-jitsu, tem medalha e troféu na estante. Num instante, seu bairro vai testar seu instinto. No fundo da favela toda está cansada. Veja no espelho, olha para os seus vizinhos. Então, eu olho para minha família. Depressão, vício, dívida, tempestade, vento forte, muda o clima. Talvez eu reclame com Zeus. O raio é a maior ironia. Não cai no mesmo lugar para minha avó, o raio cai na mesma narina. Vó, não queria te expor, é que me batizaram de poeta e esse é meu fardo. Como sobreviver no inferno? Eu sei de todas as histórias. Sou só um narrador periférico, um escrivão do meu bairro. Foi essa, né? Bom, gente, então eu queria convidar aqui o professor para se apresentar. O Gustavo, que é do centro, também vai compor a mesa da Liga da PST. Aí vocês podem ficar à vontade, fiquem à vontade. Tira o celular, Diego. Tira o celular um pouquinho. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Já foi uma grande felicidade ter chegado, estar aqui com vocês, poder conhecer melhor essa história do centro, conhecer melhor o que vocês fazem, de todo o trabalho absolutamente central num momento como esse que a gente vive no nosso país. Eu queria só começar lembrando a vocês de um número. Acho que esse número ele é muito mais do que um número, diz muita coisa. Uma das coisas mais tristes do nosso momento atual é não entender o que esse número diz. E por que esse número existe? 13,5%. 13,5% é o número de pessoas atualmente no nosso país que foram diagnosticadas com depressão. Isso são só as pessoas diagnosticadas. Ou seja, nem todo mundo procura um diagnóstico. Nem todo mundo que sente depressão vai atrás dos sindicatos, vai atrás do SUS, vai atrás do centro que possa dar um diagnóstico. Então, esse número deve ser muito maior. Então, o que isso significa? A gente vive numa sociedade onde a depressão é a norma, a depressão é a regra. 13,3, 1 em cada 10 pessoas que tiveram coragem de dizer.
coragem de ir no hospital, ver um psiquiatra, ver um psicólogo, ver um assistente, receber um diagnóstico. Agora, o que isso significa exatamente? Significa que essas pessoas elas têm um problema individual? Significa que elas fizeram alguma coisa de errado? Significa que elas têm alguma impossibilidade, alguma incapacidade que lhes é constituinte? Ou significa que, na verdade, nós vivemos numa sociedade adoecida? Essa sociedade adoecida faz os sujeitos adoecerem. Ela mostra a sua doença nos sofrimentos individuais de cada um. Esse corpo que sofre é, na verdade, a expressão de uma sociedade que não sabe como lidar com as suas próprias contradições, não sabe como lidar com as suas próprias matrizes de sofrimento. Se isso for verdade, então quando a gente fala nesse tipo de problema, não significa que esse problema é um problema não político, é um problema que diz respeito só às pessoas, ao fracasso, ao sucesso que as pessoas foram capazes de fazer nas suas vidas. Significa, na verdade, outra coisa, que a questão política central, o problema político central, a pergunta política central é por que as pessoas sofrem tanto na nossa sociedade? Por que elas têm tanta depressão na nossa sociedade? Eu poderia começar com outra coisa. O Brasil é o país, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que tem o maior nível de transtorno de ansiedade. Ou seja, o Brasil faz sofrer. Essa é a ideia. O Brasil faz sofrer. E agora a gente está dentro de um processo eleitoral. Né? Claro que esse processo que tem, entre outras coisas, um elemento muito importante, que é tentar se desvendar de um governo que ninguém quer, um governo que ele conseguiu arrebentar nossa economia, conseguiu arrebentar as pessoas, conseguiu destruir a terra e as pessoas. Destruir a terra, porque a gente sabe muito bem, hoje o Brasil é uma fronteira de devastação ecológica do mundo. Só em 2021, 18 árvores foram derrubadas por segundo no Brasil. Por segundo. Ou seja, eu estou falando agora, já caiu 45 árvores. Tem 2 queimadas por dia. O que isso significa? Significa um tipo de ideia de desenvolvimento, um tipo de ideia de progresso que é indissociável da noção de destruição. Da ideia de que não tem problema nenhum derrubar a árvore, porque aqui não tem nada, tudo é mato, entendeu? É tudo mato. Não tem ninguém que vive lá, ou que deve ser não só preservado, a gente deve ser capaz de escutar, que é capaz de criar futuro. Não tem nada no que diz respeito ao nosso espaço que é necessário permitir que crie futuro. A gente pode derrubar tudo. Derrubar para quê? Para transformar o Brasil na maior fazenda do mundo, já que a gente hoje é o maior exportador de commodities, de mercadorias, como soja, como carne, como milho. O Brasil é o maior produtor do mundo. Olha que coisa engraçada, olha só, a maior fazenda do mundo, e hoje, nesse exato momento, 33 milhões de pessoas estão passando fome. Como é que pode um negócio desse? De onde vem essa lógica? É que não é o fato de que vem, você destrói o espaço, você tira as pessoas da terra e do espaço, você tira a possibilidade deles imporem uma soberania alimentar, para você transformar tudo em mercadoria. Tudo em mercadoria que o dinheiro vai para quem? Vai para cá? Quem tem esse dinheiro? Quem concentra isso? E o que a gente faz com essa concentração? E por que eles continuam fazendo isso? O que significa lutar contra isso? Esse é um lado da destruição. Só que tem um outro lado, ainda mais brutal e menos falado, menos dito, que é a destruição das pessoas. A maneira com que esse sistema, com que a forma com que o trabalho é definido, a forma com que o desejo pode circular, destrói as pessoas.
No Chile, quando teve há 2 anos atrás grandes manifestações, que as pessoas saíram na rua para questionar por que tanto sofrimento, apareceu uma pichação que era assim, não era depressão, era capitalismo. Que era a maneira de dizer, jogaram nas minhas costas, jogaram nos meus ombros a responsabilidade, a causa dos meus sofrimentos. E me impediram de ver como eu faço parte de uma estrutura social que só funciona assim. E só funciona desse jeito. E esse elemento é muito inescrutável, indiscutível do seu próprio funcionamento. Então isso significa, entre outras coisas, dizer o quê? Essas questões são políticas. Você só vai conseguir curar, você só vai conseguir tratar, você não trata depressão enquanto você está submetendo a pessoa a um tipo de trabalho completamente alienado, sem sentido, miserável, arrebentado. O que é miserável? Miserável é o seguinte, a gente vive num país, você vai trabalhar numa empresa, você pega o menor salário da empresa e pega o maior salário da empresa. Você vai ver uma diferença de 1 para 120. 1 para 120. O maior salário vale 120 vezes mais o menor salário. O que você está falando quando você acha isso natural? Porque isso não é natural. Eu poderia lembrar para vocês de países onde a diferença é de 1 para 4. Mas quando você naturaliza isso, você está falando para a pessoa que está lá embaixo, isso é nada. O trabalho não vale nada. Sua atividade é uma perda de tempo. Você está aqui à toa. Posso trocar você, não faz a menor diferença. Ou seja, você está falando para a pessoa que ganha 120 vezes menos, que ela é indigna. Você acha que ela não vai sentir isso? Você acha que ela vai sentir isso quando ela vai dormir, quando ela não consegue mais dormir, quando ela não consegue mais transar, quando ela não consegue mais comer? Você acha que isso não tem efeito? Você acha que isso não tem um impacto na vida psíquica das pessoas? Ela saber que o trabalho dela não vale nada. A sociedade está dizendo a todo momento, o trabalho não vale nada. A gente sabe muito bem, não tem nenhum trabalho no mundo que possa valer 120 vezes mais o trabalho de qualquer outra pessoa. Isso simplesmente não existe. Isso não é uma questão de mérito. Não existe mérito nenhum. Não é uma questão de pessoa, sei lá, estudou mais, tem mais inovação, tem mais capacidade de empreendimento, é mais inovadora. Isso é uma falácia. Porque não existe. Imagina, por exemplo, um salário mais baixo, digamos que seja de limpeza. Tudo bem, tira o pessoal de limpeza. Quem é que vai limpar o mundo? Como é que você funciona? Como é que o mundo funciona, então? Se eu não tiver quem está lá limpando. Agora, tira o cara que ganha 120 vezes. Tira o CEO da empresa. Eu posso garantir muito tranquilamente para vocês. A empresa vai funcionar muito bem. Não vai parar. Por exemplo, 2 semanas atrás, eu estava aqui do lado de Sumaré, para ver uma fábrica que foi ocupada pelos trabalhadores, Flascou. Durante 13 anos ela foi autogerida pela classe trabalhadora. Sabe o que aconteceu com a fábrica? Aumentou a produtividade, diminuiu o tempo de trabalho e aumentou os salários. Não é fantástico isso? Diminuiu o tempo de trabalho, aumentou os salários e aumentou a produtividade. Sabe por quê? Porque quem sabe fazer tem que mandar. Quem tem inteligência prática dos processos precisa mandar. O que acontece quando a classe trabalhadora manda? O processo, até do ponto de vista da racionalidade econômica, é melhor. Ou seja, o pessoal que tem 120 vezes mais pode subir. Ninguém vai sentir diferença, não vai fazer diferença alguma. Isso tem um nome, chama-se espoliação, naturalização da espoliação. A caça que procura falar para todos que ela é insubstituível, que ela é absolutamente necessária, que quem está embaixo pode ser substituído a qualquer momento. Mas veja, numa sociedade como essa, é óbvio que você vai ter 13,5% de pessoas diagnosticadas com depressão. Numa sociedade onde, se você tem a singularidade do teu desejo, ou seja, você quer não só ter, mas visibilizar. Porque é muito interessante esse pessoal que começa a falar, não tem preconceito com nada, não tem preconceito com ninguém, eu só não gosto de ver. Eu não gosto de ver, tipo assim, não, vai ficar na rua, sabe? 2 casais, 2 homens se beijando, isso aqui na televisão, isso não, pelo amor de Deus. Se quiser fazer, faz dentro de casa. Qual que é o problema disso? O problema é muito interessante.
interessante. Porque o problema é o reconhecimento da existência. Porque reconhecer não é simplesmente uma recognição, não é só saber que existe. Reconhecer é se deixar ser afetado. Quem reconhece muda, entra em mutação. Então, quer dizer, o fato de você perceber que várias formas de desejo circulam na sociedade faz com que você também mude, faz com que você também tenha um outro tipo de relação. E tem pessoas que não querem mudar de hipótese alguma, por uma série de razões. Então, pensar numa sociedade onde isso é a norma, imaginar que você não vai ter, então, 13,5% das pessoas com depressão, é você não saber o que é a vida, você não saber o que é a vida social. E mais, você não saber o que é um problema político. Isso é um problema político. Você não conseguir dormir é um problema político. Você não conseguir comer é um problema político. Você não conseguir transar mais é um problema político. Você não conseguir mais ter as suas funções naturais da vida, porque afinal de contas você está numa sociedade que está te arrebentando por todos os lados, a todo momento. Quando você entra no trabalho, quando você tenta ser você, quando você tenta desenvolver suas coisas, quer dizer, isto sim é um problema político. Fundamental, central. Eu estou dizendo isso por quê? Para insistir. Nós estamos hoje, por exemplo, num processo eleitoral. É o que diz. É o que parece. É um processo eleitoral. Inclusive, deve ter uma eleição daqui a uma semana. O que está sendo discutido? Quais são as questões efetivamente que estão circulando? A gente vê outra coisa. A gente vê pessoas, né? A gente vê lá o cara com as suas faixas, falando de si mesmo, falando da sua família, mostrando ele estar lá junto com os filhos, sabe? Fazendo aquela propaganda, botando o pessoal para cantar, fazendo aquelas dancinhas, né? Aqui, fazendo aqueles jingles miseráveis, aqueles trocadilhos infame. Isso a gente vê. Agora, quem é a discussão efetiva, que, entre outras coisas, é simplesmente a reconhecimento do respeito ao povo. Porque muitos chegam e falam, não, mas o povo não vai entender. Se tem alguém que entende alguma coisa desse país, é o povo. Entende muito bem. Eu sei quem não entende. Trabalha na universidade, eu sei. Normalmente o pessoal que acha que tem muito pouco. Agora, quem realmente sabe, que esse é o problema desse país. Desse país é a hierarquia que começou hoje em dia. Essa hierarquia que faz com que quem tem o saber não é escutado. Quem tem o saber nunca é ouvido. Agora, quem se julga especialista, quem se julga tecnocrata, que é o tecnocrata, aquele lá, não, eu tenho um diploma errado. Você já viu o famoso diploma errado. Você come 3 vezes sem prestação, vai ter um mercado livre, se você tiver um problema, você vai bater lá dentro, não tem água, vocês vão achar, tem vários modelos, os pequenos, os maiores, os grandes, isso você não para para ouvir. Então, isso tem que mudar. Tem uma coisa que tem que mudar no país. Quem fala? Quem fala? Quem fala é quem é escutado. E quem fala é quem é escutado é quem tem inteligência prática. E isso, exatamente, é o eixo das possibilidades efetivas de transformação da sociedade. Agora, eu lembro disso para vocês pelo seguinte, porque, independente de qual vai ser o resultado desse processo eleitoral, esse país se confrontou. Ele se confrontou com alguma coisa que poderia dizer que é o núcleo obscuro da sua própria existência. Ele nunca vai ser igual ao que era. E por um lado a gente poderia dizer, graças a Deus. Porque aqui esse livro fala, não, mas afinal de contas, esse aqui que está passando um pesadelo e tal. Eles devem imaginar que o que está acontecendo não é um sonho. Vai ser tudo bom, tudo bem. É uma maravilha. E a gente tem só para ficar entre vários lados. Tem um país onde chacina policial é uma norma, é normal. Funciona assim, todo mês tem. Todo mês tem, desde a primeira imprensa a gente tem essa notícia. Isso era o tal do sonho. É um país onde a função fundamental do Estado é submeter a setores da população a uma violência política que a gente fala, fica bem. O pessoal olha assim e fala, como assim? Você não quer mais polícia? É verdade. Mas, enquanto isso, a gente tem uma não. A gente não quer mais uma polícia militar. Por que eu não quero uma polícia militar? Porque, afinal de contas, o que significa uma polícia militar? Significa um sujeito que foi formado dentro de uma lógica militar. O que é uma lógica militar? Uma lógica que
seu amigo e seu inimigo. Só que dentro da sociedade, quem é inimigo? Essa é a maneira, o resultado é, você tem uma polícia que tem execuções extrajudiciais a todo momento, e ela passa em colo. Ela pode extorquir, ela passa em colo. Então o pessoal da universidade fala, não, mas a democracia do Brasil está em risco. Eu estava dizendo, democracia existe para a gente. Não percebeu que existe só nesse bairro? Você sai daqui, o jeito que tem a garantia de que a polícia não vai arrebentar a porta dele sem mandado, sem nada, com metralhadora, botando uma metralhadora na cabeça da família, perguntando o que é essa roupa aqui, isso aqui não pode passar você comprou, você roubou quem matou, foi? E aí você não pode reclamar, você não tem que reclamar, você não tem onde ir. Você vai reclamar para a defensoria da própria polícia, os caras olharam para você e falaram, não, olha, pensa bem que você vai fazer. Então, isso se chama democracia. Esse é o nome do processo? Eu não sabia, eu imaginava que era outro. Ou seja, se não existe democracia, então por que a gente não está discutindo? A gente não está discutindo, por exemplo, o fato de que, afinal de contas, veja que tipo de país se criou. Um país onde você tem atualmente 800 mil pessoas encarceradas. É a terceira maior população de encarcerados do mundo. Terceira maior. China, que aí não dá para competir, 1 bilhão de Estados Unidos, Brasil. Desses 800 mil, a gente não sabe ao certo, porque o número ele foi feito para você não ter uma visão correta. Mas aproximadamente 600 mil pessoas estão lá por pequenos furtos e pequeno tráfico. O que significa pequeno tráfico? Pequeno tráfico significa assim, você está lá diante do juiz, o juiz olha para você, você vê se você é rico, fala, não, tudo bem, não tem problema não, 5 gramas de cocaína, não tem problema nenhum. Agora, se ele vê que você é preto, que você é pobre, que você não tem advogado, não estou advogado, 3 baseados, cadê? É um traficante, não tem nenhuma dúvida. Então o que você faz? Inclusive, qual que é o resultado disso? Você pega essas pessoas, você entrega as pessoas de mão dada no crime organizado que está na prisão. Você sai de lá já está completamente limpo, porque não tem como sair, ou faz isso ou não sobrevive, ou morre lá. Ou seja, você está alimentando, pode parecer paradoxal, mas quando você encarcera mais, você alimenta mais. Sem contar que a questão é muito simples, é lembrar a população mais pobre, você não tem direito, você pode ser encarcerado a qualquer momento, você não tem condição de sobrevivência, porque o seu trabalho está sendo degradado a todo momento. Mas se você sofrer, se você não conseguir dormir, se você não conseguir levantar, se você não conseguir fazer nada, bem, aí é com você. Aí é com você, porque a responsabilidade é sua. Foi você que fracassou individualmente. Você não teve espírito empreendedor. Você não saiu aí empreendendo. Sabe? Você não pegou as suas coisas e falou, não, vamos mudar. Sabe? Essa história, como se empreendedorismo fosse de fato uma forma de ação. Empreendedorismo é uma forma de violência. Sabe o que é empreendedorismo? É você organizar tudo, sua relação às outras pessoas, na base da concorrência, na base da competição, na base da rivalidade, sem cooperação nenhuma. Não existe cooperação quando você está empreendendo. Entendeu? Quando você tem que sobreviver dentro do mercado. Então, esse é o tipo de sociedade que impõe o ela abaixo. Então, isso que o neoliberalismo produziu. A ideia de que liberdade é você poder empreender. Liberdade é isso. Liberdade é você poder ser proprietário de você mesmo. Você age como se eu fosse proprietário. Um pouco como o senhor Bolsonaro, na época da pandemia, que eu chegava e falava, se eu me infectar, o problema é meu? Não era isso? Então, por que se eu não tenho que usar máscara, o problema é meu se eu uso máscara. O corpo é meu. Mas é claro, qual que é a ideia que está por trás? Eu sou livre por quê? Porque eu sou proprietário de mim mesmo. Sou proprietário do meu corpo. Só que o seu corpo, nosso corpo, não é propriedade nossa. Nosso corpo nem é nosso no sentido forte. Nosso corpo, na verdade, até por uma razão muito simples. Não tem nenhum corpo isolado. Já viu algum corpo isolado, a pessoa que não tem contato com ninguém? Nosso corpo tem conexão. As relações vêm antes dos elementos. Antes de existir corpo individual, tem corpo em relação. O corpo nasce em relação. Ele se desenvolve em relação, ele vive em relação. Então a primeira coisa, a coisa mais real, é a relação entre os corpos. E se isso é o mais real, então você não vale a coisa, não. Eu decidi que o corpo é meu. Eu decidi não me vacinar porque o corpo é meu. Se você não se vacina, o que acontece?
Bem, o resto, todas as outras relações que estão à sua volta vão ser afetadas. Então, há um corpo social baseado numa ideia que não existe no Brasil, que é a solidariedade. Que existe em pequenas comunidades, que existe em pequenos territórios, mas não existe no país. A ideia de Estado solidário. Então, acho que essas são as questões que nos fazem sofrer. Quer dizer, eu poderia parecer questões que nos interessam, mas eu diria, quando nós sentimos o nosso sofrimento, quando nós sentimos os nossos sintomas, algum tipo de impossibilidade de vida, não é possível viver, não dá mais para viver, não é porque a nossa vida individual é um fracasso, porque a vida social é insuportável, é absolutamente insuportável. E como dizia um filósofo, muitas vezes é melhor a doença do que a saúde que nos propõe. A gente tem que saber ouvir a verdade que existe na doença, a verdade que existe nesse tipo de revolta que as pessoas têm contra as situações que vivem por conta posse. Eu terminaria dizendo assim, não estava falando, o liberalismo tem essa base, que é pensar que a sociedade é um conjunto de empreendedores. Essa é a primeira ideia. A liberdade é a propriedade de si. Essa liberdade é o elemento mais decisivo da sociedade. Só que é claro, o que eu quero dizer é que este modelo destrói as pessoas. Destrói profundamente as pessoas. E ele se coloca como, não, tem responsabilidade, não, o problema não é coletivo, o problema não é social, o problema é seu, absolutamente seu. Fracassou, o problema é seu. Você devia ter sido muito mais empreendedor, muito mais inovador, muito mais assumir riscos. Isso aqui é o quê? Isso aqui é, no final das contas, o pai, né? O pai que vai lá te amparar, o pai está lá te amparar, vai te dar um dinheiro aqui, vai te dar um dinheiro ali, você vai falar para você, não, fui aqui para não. Ou seja, cresce. Cresce, né? Cresce, agora é você sozinho. Só que a gente sabe muito bem. Risco é um negócio que não é o mesmo. Vou lembrar para vocês um dado que eu acho fantástico. Dois economistas. Deixa enquadrado. Miguel Barão e São Borset fizeram uma pesquisa em 2010. Eles pegaram os pagamentos de imposto de Florença e foram lá de 1470 até 2010. 1470, ou seja, antes do Pedro Álvares Cabral vir aqui arrebentar com tudo, né? Então, até 2010. O que eles descobriram? Que eram as mesmas famílias, que eram as famílias ricas de Florença. Desde 1470 até 2010. De duas uma. Ou essas pessoas eram gênios inovadores, famílias fantásticas que fizeram coisas inimagináveis, ou na verdade, isso era só a prova de que o capitalismo é um sistema feudal. Isso é um sistema feudal de defesa de patrimônio familiar, só isso, mais nada. A família que você nasceu decide, afinal de contas, onde você vai ficar o resto da sua vida. São as relações sociais, né? Que você herda, você herdou. Se isso é verdade, é óbvio, quando você vê esse discurso do empreendedorismo, ele só tem uma função: apagar a realidade da vida social. Apagar o fato de que não, a vida social não funciona assim. Não funciona, assuma você seu risco, tente que você vai conseguir ser bem. Bem, se você é da família certa, pode fazer que mesmo se você quebrar, mesmo se você quebrar o banco, vai ter um Estado que vai te ajudar. Você pode ter certeza disso, entendeu? Agora, se você não for, aí a coisa é completamente diferente. Ou seja, você é baseado na ideia de injustiça social. Uma injustiça que as pessoas não conseguem mais vocalizar. Porque no discurso, todo mundo tem a liberdade de empreender. O cara que está lá uberizado, o cara que está no capitalismo de plataforma, o cara que trabalha 12 horas por dia, sem seguro-desemprego, sem 13º, sem férias, sem licença maternidade, sem licença paternidade, ele é empreendedor. Um empreendedor. Não, ele não é alguém que está submetido a um regime escravocrata. Porque se ele para de trabalhar, ele morre. Ele não tem outra oportunidade. Então, se ele cai doente, acabou. Então, não é isso, não. Ele é um empreendedor. E é claro, as pessoas elas podem não conseguir vocalizar a injustiça, mas o corpo sente a injustiça. Aquilo que não passa do simbólico volta no real. Isso é uma moda clássica. E é isso que acontece. Você não consegue falar, mas todo mundo está gritando. Está gritando, não tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Não é possível, não dá para se relacionar mais, não dá para estar nesse tipo de relação.
Então, eu simplesmente diria, esses tipos de questões, eles têm respostas concretas, efetivas, possíveis. Não só resposta do ponto de vista da saúde mental. A gente tem algumas propostas, entre elas a ampliação do sistema CAPES, a criação de policlínicas públicas dentro desse sistema para escuta de longa duração. Eu falo que você é de classe média, você vai querer lá ter esse tipo de escuta que você vai toda semana, um analista, um psicólogo, um terapeuta, um psicoterapeuta, certo? Você pode, você paga. Agora, quem consegue pagar R$200 por sessão? R$200 por sessão é barato. E mais, claro, porque você percebe o que acontece, você vai dividindo a sociedade entre aqueles que têm direito à escuta e aqueles que morrem em silêncio. Aqueles que podem, dentro dos seus momentos de sofrimento, podem e sabem que vão ter uma escuta qualificada no lugar. E aqueles que, desculpa, não tem sociedade. E sociedade, no sentido solidário, é um sistema de escuta mútua. Isso significa sociedade. Significa um sistema de ação coletiva e um sistema de escuta mútua. Ou seja, a capacidade que você tem de saber coletivamente se organizar para conseguir agir no seu interesse, e a capacidade que você tem de saber que você está num lugar onde as escutas vão aparecer. Essas escutas vão te permitir que você vai sair de uma situação para outra. Isso não existe no Brasil. Isso não existe no Brasil. Então, claro, a gente pode pensar em dinâmica de saúde mental, essa parte de escuta existe, só que ainda tem um outro lado, que não é só isso. Pensar em como é que a gente vai fazer para que essa capacidade de solidariedade de ação coletiva exista. E a ação coletiva existe quando as pessoas sabem que elas têm poder, que elas não foram espoliadas do seu poder. E poder significa decidir como as coisas são produzidas. Poder não é simplesmente aparecer lá, sabe? O pessoal vai fazer uma eleição de 4 em 4 anos, você vai lá falar alguma coisa. Poder é você decidir como as coisas são produzidas. Isso, uma das ideias fundamentais que a gente queria levantar na campanha é a autogestão da classe trabalhadora é a chave do desenvolvimento do Brasil. De um verdadeiro desenvolvimento. Não esse que destrói, mas ao contrário, um desenvolvimento baseado na ideia de uma aliança possível. Uma aliança possível entre a sociedade e a natureza, uma aliança possível entre o presente e o seu futuro passado. A gente fala que não apague mais um passado que é portador do futuro. Uma aliança possível entre aquelas pessoas que foram espoliadas e são espoliadas continuamente. Isso significa o quê? Significa que a gente, por exemplo, insiste, entende? É importante, a função fundamental, que se prolifere, que se multiplique fábricas que são autogeridas. E que não aconteça o que aconteceu antes. Eu terminaria aí, falando nesse caso da Sumaré, o que aconteceu durante os 13 anos que eles estavam lá funcionando? Eles bateram no Palácio do Planalto. A princípio era o governo do Bolsonaro. Bateram no Palácio do Planalto. Não, tudo bem, legal o que vocês estão fazendo. Mas se a gente tem dinheiro, tudo lá, vamos ver. Aí vai lá conversar com o BNDES. O BNDES vai, faz um plano. Como é que você faz para dar empréstimo zero, taxa zero? O que aconteceu? 13 anos se passaram. Dizem que o projeto está numa subiu depois. Nunca aconteceu. Ou seja, acho que é importante, muito importante entender todas as coisas, o que é prioritário agora. O que efetivamente é prioritário. Tentam submeter a gente ao medo contínuo. Ao medo de que, bem, se esse governo continuar, é necessário fazer de tudo para que o governo não continue, é necessário aceitar tudo para que ele não continue, e depois, mesmo se ganhar, ele pode voltar a qualquer momento. Então é necessário também fazer de tudo para permitir que o processo funcione, mesmo que a gente esteja travado, que a gente esteja morrendo problema. Eu diria, não é assim que funciona. Funciona assim. Política funciona assim. Você fala muito claramente o que você quer, e você não recua. Você vai até o fim. Até o fim, até que as pessoas começam a ouvir. Eu só até ficaria lembrando, por exemplo, que as feministas argentinas ensinaram para a gente. Né? Lá, no Brasil, a ideia, por exemplo, de você ter uma lei do aborto era inaceitável. Uma lei do aborto, entre aspas, porque a lei do aborto não existe. O aborto é legalizado no Brasil. A questão é para quem? A questão é quem tem direito ao aborto no Brasil e quem não tem. Eles tentaram, apresentaram no Congresso. O que aconteceu? Claro, o Congresso recusou, rechaçou. Disse não, não pode algum. Só que quando elas foram apresentadas, elas sabiam que eles iam perder.
Mas quando elas foram apresentar, elas sabiam também que isso ia obrigar a sociedade a ouvir, a discutir aquele programa que elas não queriam. Isso permitiu, então, que a discussão se acumulasse e, num segundo momento, elas apresentassem de novo e passassem. É para isso que serve o Congresso. Para brigar. Era isso. Obrigado. Pessoal, primeiro eu queria agradecer a sua fala, professor, muito necessária, muito bonita também. E a gente vai abrir uma rodada de perguntas, se vocês quiserem começar. Eu estou com uma... Só vou aproveitar que rapidinho, vou me despedir de vocês, mas é aniversário da minha filha. Desculpa, professor. Eu tenho que ir lá arrumar bolinho, mesinha. E é isso, gente. É um prazer, queria muito ficar aqui. Mas tem uma boa discussão, foi um prazer. Obrigado. Um abraço para vocês. Alguém gostaria de começar com uma pergunta? Não? Posso começar com uma pergunta, então, professor? Me toca muito quando você fala sobre o vilipêndio da liberdade no neoliberalismo. Atualmente eu estou para me formar em ciências sociais, então eu lidei muito com essas questões da ciência política e tudo mais. Mas eu também gosto bastante do materialismo histórico, tenho tomado bastante contato com isso. E lá na ideologia alemã, Marx e Engels eles falam, né, que determinados indivíduos em determinadas relações de produção engendram determinadas relações sociais, né? E dessas relações sociais as nossas representações, as nossas manifestações psíquicas. Qual que é o primeiro passo, então, diante disso, né? A gente sabe que as nossas relações sociais atuais, elas não são possíveis, né? Elas provocam o nosso sofrimento, elas provocam a nossa... todo esse caos que a gente está vivendo. Diante disso, quais são os primeiros caminhos, né, de uma maneira geral, que a gente poderia traçar enquanto humanidade para ir mudando essas relações e, portanto, mudar o nosso modo de vida? Então, a pergunta ela não é simples, né? Mas eu diria, talvez, uma maneira de falar um pouco sobre isso é dizer, o primeiro passo é entender que o problema não é seu. Por exemplo, tem algumas pessoas que vão falar, não, mas você sabe, a natureza humana, ela é assim. A natureza humana, ela é má, a natureza humana é egoísta, a natureza humana é blá, blá, e tal, e tal. Uma maneira um pouco de dizer, olha, na verdade, o problema é seu. Não é seu, da sua natureza, da natureza que nós somos compostos. Então, ou seja, não dá muito para fazer nada, a não ser ficar desconfiado cada um do outro. Eu só acho muito interessante esses momentos onde a gente começa a falar de política e a gente termina falando de religião. O cara começa a falar sobre, afinal de contas, por que as coisas não funcionam bem, aí de repente aparece uma natureza humana em algum lugar. Né? Daqui a pouco só falta mesmo, sabe, toda a teologia, para Suzane, tudo para tentar justificar as coisas tais como elas são. É isso. Justificar que não dá para mexer em nada. Né? Então eu diria, esse é o primeiro passo, talvez seja o maior de todos os passos, o passo mais difícil. Porque quando você entende isso, você fala, não, então peraí, então onde a ação, ela tem que ser feita de outro jeito. A organização tem que ser feita de outro jeito. É uma ação coletiva, é uma aliança. Então como é que você faz? Mas o que? Aliança contra o quê? Aliança contra a depressão. Por quê? A gente vai fazer um setembro amarelo, é isso? Aí, que é muito interessante, a empresa que arrebentou por você, né? A empresa que arrebentou por você, a empresa que assim, que colocou você trabalhando das 9 até as 6, nas piores condições possíveis, até arrebentar basicamente por você, depois ela faz uma campanha para o setembro amarelo, não é legal? Olha, não, mas vamos lutar contra a depressão, vamos lutar contra o suicídio. Você vê, a quantidade de suicídios em empresas é enorme. Pessoas que vão no espaço de trabalho, pega a arma, dá para dar um tiro dentro da empresa, para falar muito claramente, não suporto esse lugar. Né?
Então, ou seja, é o máximo da hipocrisia que eu consigo imaginar. Porque, de fato, não se trata desse tipo de ação coletiva. Trata-se de uma outra coisa. Trata-se de entender muito claramente. A ordem econômica e social que nos foi imposta, ela é insustentável, ela é injusta, ela não é reformável, ela precisa ser transformada. Agora, é claro, esse processo não vai dar do dia para a noite. Mas agora, se você nem começa a tentar, nem coloca, então tá, quais são os primeiros passos? Por exemplo, a gente tinha uma ideia de falar, olha, a gente vai criar um salário máximo. Salário máximo significa o quê? Significa, não tem um salário mínimo, né? Ninguém pode ganhar menos que isso, então a gente vai botar um máximo, ninguém pode ganhar a mais do que isso. Mais do que isso. Exatamente para impedir que você tenha essa diferença. Ah, mas você não vai privilegiar o mérito. Mais uma vez, mérito, sabe, o sujeito está lá ganhando, sabe, o sujeito, o dono da Votorantim está lá, botou o presidente da Votorantim como soberano Votorantim, porque tem mérito, não é o mérito. É a justificativa da desigualdade, é isso. Então, e mais do que isso, eu fui fazer uma pesquisa, né? Aí eu fui atrás dos países que têm maior nível de inovação, de criatividade no interior da economia, né? Dentre esses países, estavam, por exemplo, países como a Suécia, Dinamarca, onde a diferença de salário, né, é de 1 para 4, normal. Normalmente o presidente ganha 4 vezes mais do que o salário mais baixo. Então, mostrando que não tem nenhuma relação entre inovação e rendimento e desigualdade financeira. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Tá? Então, ou seja, então você pode colocar uma coisa como essa, fala, olha, a partir de agora ninguém só pensa. Se você quiser aumentar, você vai ter que aumentar de baixo. A gente vai criar uma sociedade radicalmente igualitária, profundamente igualitária. A gente não vai parar, não vai dormir enquanto esse Brasil não se transformar numa sociedade efetivamente igualitária. Igualitária do ponto de vista econômico, igualitária do ponto de vista de classe, igualitária do ponto de vista de gênero, igualitária do ponto de vista de raça, igualitária do ponto de vista das suas diversidades sexuais, igualitária por todos os lados. Porque só onde tem igualdade é possível ter diferença. Igualdade não é o oposto da diferença. Igualdade é a condição para a diferença. Porque quando você está sob o regime de igualdade, não tem ninguém acima de você. Então você não está submetido a ninguém, não tem hierarquia. E aí, quando você não tem hierarquia, você pode desenvolver sua singularidade. E não tem ninguém te oprimindo por cima, entendeu? Então só numa sociedade igualitária as pessoas podem ser singulares. Porque elas têm a garantia, que afinal de contas não vai ter ninguém tentando arrebentá-las. Então é isso que a gente quer. Como se faz, quanto tempo dura, veja, isso depende da força dos processos. Só que o processo precisa começar. Você precisa falar isso claramente, precisa lutar por isso. Você fala, então eu quero isso, isso e isso. Eu vou brigar por essa questão. Por exemplo, só para entrar outras coisas. Descobri uma coisa fantástica, né? Uma cidade como Berlim, os caras foram tentar passar uma lei, que era uma lei de limitação de propriedade de imóvel. Limitação de propriedade está 3 mil. Eu falei, não é possível. Eu olhei, 3 mil mesmo. Eu, como assim? Tem gente que tem 3 mil imóveis, empresa, tá? Mas mesmo assim a empresa tem 3 mil imóveis. Aí eu fui ver do outro lado da tabela, estava lá, resultado, 3/4 da população. 3/4 da população vive de aluguel. Um país que é rico, né? Não é um país desigual como o Brasil, é um país rico. 3/4, isso é o capitalismo. Então, 3/4 da população não tem sua própria casa. Ou seja, os caras falam que eles defendem a propriedade, só que a pergunta é, defendem a propriedade de quem? Porque num país, ou na capital, um dos países mais ricos do capitalismo, 3/4 da população não tem propriedade do seu próprio imóvel. Ou seja, o cara não tem segurança de que aquilo é o seu espaço de vida. Ele não tem esse tipo de vínculo, fala, não, essa aqui é minha casa. Então não preciso mais ficar preocupado se depois eu vou arrumar dinheiro para pagar aluguel ou não pagar aluguel, porque eu posso perder, posso ser despejado. Não tem. Você está colocando todas as pessoas num estado de completa precariedade. Para o quê? Para preservar ganhos de um sujeito que tem 3 mil imóveis. Né? Aí eu fui dar uma olhada nessa cidade de São Paulo. Bem, eu não cheguei a ver 3 mil, mas enquanto eu penso, o pessoal tem aquela coisa, vai jogando de lado, tem o famoso laranja, tem a família que tem 51 imóveis, não, mas você tem no nome das pessoas, no nome, 320 imóveis. O nome da João, você dá 320 imóveis. Você pergunta, mas espera aí, cara. Imóvel por quê? Ah, porque isso é um investimento. Mas imóvel não é investimento. Imóvel é o lugar que você mora. Imóvel é outra coisa, imóvel é um espaço de vida. Por causa do investimento dele, você tem lá a mesma coisa.
6/10 da população que não consegue ter um lugar para morar dignamente, certo? Sem saber se vai ser despejado ou não no mês que vem. A propriedade dele arrebentou a propriedade de todos os outros. Eu sou a favor da propriedade. Verdade. Propriedade de 100% da população. Todo mundo tem que ter propriedade. Ou todo mundo tem, ou ninguém tem. Não? Então assim, não tem essa, não, você vai ter lá 10% da população que tem propriedade e o resto não tem nada. Não, isso está longe de ser o mínimo de garantia de liberdade e de respeito das pessoas. Elas são desrespeitadas continuamente quando elas não têm sequer o direito de viver em paz em um lugar, né? Sem ficar com medo de ser despejado a qualquer momento. Né? Só que essas cidades viraram isso. As cidades não são feitas para as pessoas morarem, elas são feitas para as pessoas investirem. É outra coisa. Né? Isso é o neoliberalismo. Né? A cidade vira um espaço de investimento. Ah, não, porque se a gente tem que mudar isso aqui, porque afinal de contas, dá para investir melhor na rua e todos os móveis vão ser valorizados. Né? Ah, mas se colocar um parque aqui, não vai desvalorizar, se colocar isso vai desvalorizar. Ou seja, todo o raciocínio de afinal de contas, não é a questão de isso é bom para a vida ou não. Ah, é só bem viver, eu vivo melhor assim. Não é essa a questão. A questão é, dá para investir melhor ou não dá? Mas numa situação como essa, é claro, é óbvio, né, que você tem não só quem fala mais alto, quem fala mais alto é o dinheiro. Quem fala não são as pessoas são segundo, vem depois. Como o dinheiro circula, quem vem primeiro. Obrigado. Pois tudo está tudo vira mercado. Assim, a saúde vira no produto. Ai, eu preciso, será que vale a pena gostar dele? Não, ai, será que vale a pena? Não. Vale a pena é tipo, você botou uma balança, transforma em relação econômica, as relações. Essa parte que eu gosto mais, realmente quando as relações terminam, você ouve isso, né? Pô, investir tanto. Eu conheci uma pessoa que mandou para a menina a conta de tudo que ele gastou com ela. Mas isso é interessante, porque você percebe, vai se naturalizando uma lógica de maximização de custo de investimento e minimização de custo. Essa é a lógica. Né? Ou seja, é uma lógica comercial que vai se ampliando para todos os lados. Isso significa que você cria uma subjetividade contábil. Subjetividade que funciona contabilizando, como se isso fosse a coisa mais natural, mais orgânica. Só que tem um dado fundamental. Nossas necessidades não são a mercadoria deles. Nossas necessidades são as nossas necessidades. Elas não são mercadoria. São necessidades de saúde, são necessidades de educação, são necessidades de transporte. Isso não é uma mercadoria. Isso não pode ser tratado como mercadoria. Porque a partir do momento que você é tratado como mercadoria, isso significa, entre outras coisas, que o que está em jogo mesmo na sua necessidade não vai ser ouvido. Vai ser ouvido porque você vai rentabilizar o gasto que foi feito, o investimento que foi feito. É a mesma coisa, quando a pessoa lá termina a relação, fala bem, eu investi demais. Então, qual que é a lógica que você fez? O problema, a questão fundamental, é que se eu rentabilizei o meu investimento. Então, mas com isso, as relações humanas desaparecem. Elas se tornam relações entre coisas. Elas são pensadas como relações entre coisas. Você não tem mais relação humana, no final das contas. Que ela é imensurável, não se mede relação humana. Não se quantifica, não se calcula, não dessa forma. Ela passa por outra coisa. Professor, eu queria te perguntar o seguinte, a Chantal Mouffe escreve um pequeno livreto que chama Fábio Populismo de Esquerda, e tocando muito nessa questão que você fala sobre os afetos das massas, pensando na psicologia social, ela propõe para que a gente supere esse momento histórico e a gente ainda acredite, pelo menos no período momentâneo, em que haja um caudilho, ou pelo menos uma pessoa que amalgame esses afetos e consiga fazer com que a gente passe por esse momento de populismo de direita. Essa é a proposta dela, não digo que concordo, mas ela propõe que a manipulação dos afetos é necessária para que a gente consiga gerar esse liame, esse caminho necessário para uma sociedade mais justa, solidária. Essa é a proposta dela. E a minha pergunta é exatamente essa, perguntando a sua opinião a esse respeito. É um caminho válido? É um caminho legítimo? Seria um caminho possível para o Brasil acreditar em uma figura populista? E se isso, em certa medida, na sua opinião, tem futuro, tem a capacidade emancipatória, ou ela vai simplesmente perpetuar, assim como a gente viu, olhando para trás pela história,
regimes de poder que, ao fim e ao cabo, acabam. Né? Tá. Obrigado pela pergunta. Eu diria claramente que não eu acho que é por aí. Embora eu ache que, de fato, política é feita por circuitos de afetos. Os afetos circulam. Agora é o medo que é o afeto fundamental. Eu tirei isso muito claramente, até no discurso nosso, é o medo. Fora Bolsonaro. Não, ele não, percebe? A todo momento mas o problema é, ele é a referência. Ele é a referência. O que a gente faz, a gente o nega. A gente é o segundo termo do processo. A gente não fala exatamente o que a gente quer. Há muito tempo que esse é o nosso problema. O nosso problema não é, quando a gente conseguir falar muito claramente o que a gente quer, a gente mobiliza as pessoas a partir do projeto de futuro. Eu lembro, por exemplo, uma das coisas interessantes desse processo de conferência é quando eu ouvi mais, né? Então eu lembro que estava ouvindo o pessoal que estava dizendo, uma mulher que disse 2 semanas atrás, eu achei engraçada a situação atual. Eu lembro da ditadura militar, que era mais violenta do que hoje, que era uma ditadura aberta, e a gente tinha menos medo. Hoje a gente tem mais medo. Eu parei, fui para casa com essa porra, por que isso? Aí depois eu pensei, não, tem uma razão clara, tem toda a razão. Não tinha menos medo por quê? Porque a gente tinha a confiança na nossa capacidade de projetar um futuro diferente. Esse entusiasmo parava o medo. O entusiasmo que era a expressão desta confiança. Isso nos falta hoje. Isso nos falta hoje. Falta essa coisa de falar, não, a gente tem condição completa de projetar um futuro completamente diferente. E a gente vai fazer isso. A gente vai brigar por isso. A gente vai lutar por isso. A gente não vai dormir enquanto a gente não conseguir. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar 10 anos, pode demorar 30 anos. Isso não faz a menor diferença. Nada vai parar a gente em hipótese alguma. Ou seja, quando você tem isso, o medo diminui. E você consegue fazer circular um outro tipo. Mas para isso é importante saber, então, qual é, está falando pelo quê, de que maneira, e discutir isso entre as pessoas. Então eu diria, isso por um lado. Por outro, sobre a questão do populismo, por que eu sou contra? Eu vou dar pelo seguinte, populismo nesse caso, no caso da Chantal Mouffe e do Laclau, você tem várias demandas diferentes, que elas se articulam em um ponto, que é a liderança. Esse ponto, ele precisa responder a várias demandas completamente diferentes. Lembra como é que era o governo Lula? O Lula era assim, Lula. Quem estava no Ministério da Agricultura? Era do negócio. Não, Rodolfo Rodrigues, primeiro-ministro. Que era um cara do agricultura. Do outro lado, estava lá o pessoal da ecologia. Então você tinha lá, você pegava o pessoal no Ministério da Defesa, estava os militares. No outro, estava o pessoal dos direitos humanos. Ou seja, você tinha estruturas completamente diferentes, mas tinha tudo convergia para um ponto. E é claro, tinha uma hora que paralisava. Porque as coisas entravam em contradição. Então, por isso tem esse problema. Você cria uma nova hegemonia, você empurra a sociedade, só que ela trava no momento. Trava no momento onde você vai precisar realizar efetivamente. Onde você já não vai conseguir mais falar. Fica tranquilo, porque aqui todo mundo ganha, né? Então, ganha. E foi isso um pouco que venderam pra gente. E de fato isso aconteceu. Você pega, por exemplo, o que aconteceu com a economia brasileira, aconteceu o seguinte, quem estava lá embaixo subiu, isso é verdade. 54 milhões de pessoas passaram por outra situação social. Quem estava aqui em cima subiu ainda mais. O que acontece quando você faz isso? O cara que está lá em cima, ele começa a pressionar as coisas de uma forma tal que quem está embaixo começa a cair de novo. Porque o cara que está em cima, ele faz o seguinte, está falando de saúde. Então eu vou lembrar de uma história de um amigo psicanalista que veio para mim e falou, pô, Vladimir, tem uma coisa muito engraçada. Quando eu cobrava R$200, não tinha muito cliente, nenhum paciente. Agora eu cobro 500, está cheio. Como é que pode? Então, claro, porque quando você está vendo só para essa classe, a classe tem um desejo de distinção. Então, o que é o desejo de distinção? Significa, não, se eu pago 500, então isso é só para mim. Né? E ela está disposta a pagar 500 para ter essa impressão de que é só para ela. Então, o que acontece? Você cobra 500, os outros estão ao seu lado, mas você vai falar, pô, está cobrando 500. Por que eu estou cobrando 500? Eu vou cobrar 500 também. O que acontece? Você empurra o processo relacionado para cima, faz com que as cidades fiquem cada vez mais caras. O que aconteceu? São Paulo e Rio ficaram entre as 10 cidades mais caras do mundo de 2010 e 2014. Então, eu diria, esse é o problema do processo de política. Então, você não consegue mais fazer o processo de transformação funcional. Por isso que eu acho, ao contrário disso, é importante você, ao invés de procurar uma liderança, você mobilizar o processo para que a autogestão,
e uma ideia de protagonismo circulante após ocorrer. O que é protagonismo circulante? Significa assim, vamos lá, a gente já pensava nisso nessa campanha. Então, quando eu entrei, eu falei, eu vou entrar, mas uma condição, é a primeira e a última. Ah, não, mas por quê? Como assim? Eu falei, não, primeiro porque eu sempre fui contra a reeleição, e não vai ser agora que isso vai mudar. E segundo, que a ideia não pode ser você dar a impressão às pessoas que sempre que estiver lá o processo não funciona. Se ele estiver lá, não, ele precisa concentrar o poder, porque senão a coisa não anda. Se isso é uma coisa que tem inclusive na esquerda, não é só na direita. Não, você tem que falar, não, o processo funciona com ele ou sem ele. Entendeu? Quer dizer, não tem menor problema, gente. Funciona com ele agora, depois vai funcionar com o outro, depois vai funcionar com o outro. Você tem que fazer a coisa circular. Isso tem um nome, democracia. Isso é democracia. Você falou em determinado ponto a respeito do sofrimento da carne, né? Às vezes a pessoa não externaliza isso, mas ela sente no corpo. Isso é muito comum. Eu estava até conversando com a Carol esses dias, às vezes as pessoas, e às vezes muito comum, as pessoas sentem e não sabem, não percebem que o problema é o sistema no qual ela está inserida. Né? A pessoa está sentindo, mas não está fazendo essa ligação, essa associação. De que forma, através dessa autogestão, a gente consegue puxar, estimular, né, essa voz do povo, nesse sentido de entenderem de que o sofrimento está coletivo dela, e sim do coletivo que está adoecido por causa do sistema? Eu acho que primeiro insistir nessa ideia, o sofrimento é uma questão política. Até as questões políticas são essas, como é que você sofre, como estrutura a sua sensibilidade, como estrutura a sua percepção. Por exemplo, aqui tem o pessoal do povo da cultura, que tem uma candidatura de deputado estadual muito importante, e eu acho importante, entre outras coisas, por causa disso, para insistir. Cultura é um elemento fundamental da política, porque cultura define como é que você vai organizar, como organiza a sua sensibilidade, o que você é capaz de sentir, o que você não é capaz de sentir, o que você é capaz de perceber, não é capaz de perceber, o que pode se relacionar ou não. Então, quem faz cultura tem que estar discutindo, não tem que estar fora do processo político, tem que estar dentro do processo político. Eu acho que essa é a primeira coisa, essas questões e mais, quem tem experiência disso tem que estar dentro do debate. Não existe classe política, sabe? Não existe assim, profissional na política. O cara começou, você pega com 18 anos, o que ele fez? Foi ser deputado. Depois vai ser deputado. Então, não tem experiência de nada, nunca viu nada. Foi formado em medicina, mas nunca entrou no consultório, nunca ficou lá, nunca ouviu as pessoas. Então, ou seja, essas distorções, elas impedem que os verdadeiros problemas apareçam. O fato de você ser governado desta maneira impede que você tenha os problemas efetivos sendo discutidos pela sociedade. Professor, puxando um pouco da pergunta dele, eu queria que você comentasse um pouco do papel da psiquiatria enquanto instituição para a manutenção dessa mentalidade de responsabilização individual do sofrimento das pessoas. Assim. Levando em consideração que, por exemplo, quando você pega um DSM, a cada versão lançada surgem dezenas de outros transtornos. Eu desafio qualquer pessoa, inclusive, a entrar e ler DSM e não se identificar com pelo menos os 30. Eu faço esse exercício em sala de aula. A gente chama de transtorno de personalidade histriônica. Isso eu acho mais legal. Que é um resto de uma certa ideia clássica de histeria. Então, tem aquelas coisas do tipo, você tem uma imagem diferente do que você realmente é. Ou seja, que é uma definição, digamos, crítica hiper precisa. Né? O cara que não entra nisso, por exemplo, né, você pode saber, não, aí esse tem problema. Mas eu fazia exatamente isso, pegava a lista dos 10 sintomas, passava pela cara, falava, queria com toda honestidade, toda franqueza, que vocês marcassem, vocês não sabiam que era transtorno de personalidade, vocês marcassem o que acham que condiz com vocês. E normalmente dava 80% a 70% das pessoas, porque aí os 20 eram mentirosos. Mas pelo menos falam a verdade. Ou seja, mas aí é uma coisa interessante, por que isso foi criado assim? Por que você criou um sistema que, em última instância, faz com que todos se sintam inadequados? Faz com que a experiência de ser inadequado, de estar fazendo errado, de não saber como agir, não saber como trabalhar, não saber como amar, é a experiência normal. É tão normal que, é claro, você falou do DSM, nos anos 50, na primeira versão, você tinha 50 categorias, mais ou menos, de descrição de doenças mentais.
Hoje você tem em torno de 500. Ou seja, em mais ou menos 60 anos, 50, 60 anos, você descobriu 450 categorias novas. De duas uma, ou o pessoal que vivia antes era um bando de topeira, de idiota, não conseguia enxergar absolutamente nada, não conseguiu escapar, 450 categorias escaparam na sua frente, entendeu? Quer dizer, você imagina o que é isso? A química nunca fez isso, você nunca encontrou 450 novos elementos na tabela periódica. Isso não existe. Entendeu? Ou de fato você tem pessoas que eram completamente insanas, que estavam lá fazendo passar por psicólogos, psiquiatras e tal, ou de fato você tem uma tecnologia de intervenção social de um tamanho que você não imagina mais. Por exemplo, há 10 anos atrás, uma criança tomar Rivotril ou Ritalina era uma coisa assim, completamente fora do esquadro. Hoje a escola pede, em alguns casos a escola recomenda. Dá a Ritalina para a criança, porque ela tem transtorno de déficit de atenção. Isso significa o quê? Você vai fazer uma sociedade que para ela conseguir lidar com as crianças, ela precisa dopar as crianças. Para ela conseguir dormir, ela precisa ser dopada. Para ela conseguir comer, ela precisa ser dopada. Para ela precisar transar, ela precisa ser dopada. Ou seja, tem um problema em algum lugar. Algum que se possa dizer. E o problema é, você tem uma sociedade que ela é potencialmente insurgente. A sociedade é potencialmente capaz de falar, nós não queremos. Você precisa dopar a sociedade para ela ficar no lugar. Se você não fizer, ela não fica no lugar. Porque o sofrimento é a base da crítica. Você não sofre, você não critica. O fundamento da crítica é o sofrimento. O fato de você olhar e falar assim, na toa, por exemplo, sei lá, você está falando do Marx, né? A base da teoria crítica do Marx era a ideia de alienação. Né? A alienação é uma forma de sofrimento social. Ele percebia isso, quer dizer, o sofrimento está lá dentro da estrutura do trabalho, da estrutura da capacidade. Você olha para o objeto trabalhado, você não se vê. Né? Ou seja, esse sofrimento impulsiona o fato de você falar, aqui não dá para ficar. Desse jeito não. Eu vou para outro lugar. E isso significa crítica. Né? Crítica é isso, quando você fala, aqui não dá, eu vou para outro lugar. Isso não se sustenta. Você fala por que isso não se sustenta. Isso eu procuro, porque toda crítica tem uma força utópica. Ela nunca é só crítica. Ela nunca é só, não, isso não dá. Essa coisa, o sujeito é só crítica. Né? Isso aqui não, eu só gosto de criticar. Isso não é verdade. Quem critica sempre pressupõe, pode falar abertamente ou não, a possibilidade de algo ser diferente. Então, é claro, se isso é verdade, então você precisa, efetivamente, de uma estrutura de tecnologia de intervenção, para impedir que esse sofrimento se transforme em uma luta social, se transforme em uma exigência de transformação da sociedade. E é muito interessante, isso começou, teve um momento da psiquiatria, nos anos 50 e 60, onde a psiquiatria entendeu que as suas normas podiam fazer as pessoas sofrerem. Que o hospital faz a pessoa sofrer. Que o médico também faz a pessoa sofrer. Que a autoridade faz a pessoa sofrer. Ou seja, então que é importante não só tratar o paciente, é importante tratar as instituições. É importante tratar o hospital. É importante tratar a autoridade do médico. Ou seja, é importante entender que esses elementos são parte do problema. Você teve vários movimentos que tentaram discutir isso. E que eles foram paralisados. Teve um momento nos anos 60 onde o número de internações caiu pela metade no mundo. Metade. Era 500 mil para 250. O que acontece depois? Você reinstaura essa ideia, que é uma ideia de que, tem uma ideia organicista no sentido de que não, tem um distúrbio no teu corpo. A esquizofrenia tem um marcador biológico, tem um distúrbio seu no teu corpo. Você tem déficit de atenção, tanto que você pode ser medicalizado. Tanto que medicalização significa você interfere na estrutura sináptica, você interfere no nível de dopamina, e aí você vai fazendo com que as pessoas tenham um tipo de comportamento. Ou seja, não é que as suas relações sociais são falsas, em algum sentido, e as pessoas se transformaram. Porque não, o teu corpo está te dando problema. Professor, ele já tinha levantado isso? Obrigado. Posso só te interromper rapidinho? Ele foi passado porque a gente deveria terminar mais ou menos meio-dia e meio, meio-dia e 35, e agora são meio-dia e 20, então vão pensando já que essas são as outras perguntas. Obrigado. Minha dúvida é em relação ao planejamento, como o senhor está candidato agora no Estado Federal, em relação às ideias de proposições de leis, fiscalização de leis. Você disse em uma das suas falas que o importante agora é a prioridade. Na sua opinião, o que é prioridade agora
tendo essa função caso você adquira o cargo? Então, eu diria o seguinte, como a ideia central, ao meu ver, prioritária sempre vai ser a defesa da igualdade radical, a defesa da soberania, isso aqui, muito bem, a ideia de poder popular, um poder onde a classe trabalhadora, as pessoas que fazem, elas têm o poder de constituir e destituir. E poder significa, muitas coisas, não é só o poder de decidir questões que outras pessoas decidem o que você deve decidir, mas poder é decidir como se produz. Poder é decidir como se produz e para onde vai que se produz. Poder é decidir como os objetos circulam, como as coisas circulam, como as riquezas circulam. Isso é poder. Então, acho que dentro desse horizonte, você pergunta, quais são suas prioridades? Eu podia chegar aqui e fazer aquela prioridade é educação, prioridade é cultura, prioridade é saúde para todos, prioridade é isso. Eu não vou fazer isso, só ficar tranquilo. Minha prioridade é insistir exatamente naquilo que ninguém está disposto a insistir. Essa prioridade é insistir, por exemplo, é necessário um salário máximo, é necessário limitar o rendimento de diferença de salário de 1 para 20, é necessário incentivar o processo de autogestão das fábricas, com incentivo, com imposto, isenção de imposto durante pré-participação total, empréstimos a juros zero. É necessário você limitar a propriedade de imóveis a 5 imóveis por cidade, para que as pessoas possam então, ter o direito de comprar seus imóveis. É necessário um tabelamento estrito de aluguéis. É necessário que o sistema de saúde pública, o SUS, seja ampliado e tem uma maneira de ampliar, criando um imposto para isso, um imposto sobre grandes fortunas, criar um imposto sobre lucros e dividendos. Isso não existe no Brasil. O Brasil é o único país da história que não tem esse imposto para você ampliar o sistema de educação. As escolas elas são pessoas planos curriculares decididas no território. Os professores, as professoras, os funcionários de escola e os representantes docentes, eles devem se reunir em conselho e eles devem decidir a política nacional de educação. O Estado simplesmente não. O mesmo com a saúde. Cultura é um setor absolutamente estratégico. Você não pode, em hipótese alguma, ter um tipo de destinação de orçamentária hoje de 0,016%. 0,016%. Por quê? Porque, de fato, o orçamento não está lá. O orçamento está nas diretorias de marketing das grandes empresas, que elas definem o que é cultura do Estado. Então, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura não têm a possibilidade de, a partir da sua própria experiência, definir a política cultural dos países. Então, a gente tem essa ideia, 2% do orçamento da União, 1,5% do Estado e 1% dos municípios. Bem, tem várias outras propostas. Eu sugiro, se vocês quiserem ver, vocês vejam o nosso site, www.vladimirsafata.com.br. Estão lá, a gente montou um manifesto com todas as propostas. Se seguirem a gente no Instagram, também a gente discute propostas a todo momento, vocês podem ver as discussões, inclusive os debates, as pessoas vão, entram, falam mal, vai dizer, o professor tem esse defeito, né? Se você fala mal, a primeira coisa que você faz é tentar falar, não, você entra no debate. Depois disso eu não vou mais usar isso aí. Vai discutir com as pessoas, vai discutir na sequência, reconhece a relevância do contraditório. Então estão lá, você vai ver discussões que a gente tenta justificar, que a gente pensa, fazer. E mais do que isso, a gente é completamente aberto por entender que o processo funciona assim. Se você tem críticas, sugestões, se você acha não, é necessário também falar disso. Isso já aconteceu nos nossos debates, a gente integrar coisas que a gente recebe de pessoas que têm sensibilidades parecidas. Professor, o Brasil republicano há algum tempo tem um debate importante sobre a questão racial. E atualmente existem alguns discursos, né? Um que fala do racismo estrutural, que é algo muito presente e muito pulverizado no Brasil, um que trata sobre privilégio branco, né? E que fala muito sobre antirracismo, sobre uma palavra que é empatia, que muitas vezes parece não ter uma relação direta com a realidade de gente preta no Brasil. Porque, embora tenha uma política nacional de saúde integral da população negra, mulheres pretas ainda perdem a criança mesmo depois de gestá-las 9 meses na barriga. Né? Preto, gay, pobre, periférico, sofre de todas as formas. É medo do evangélico, é medo do bandido, é medo da polícia. Então parece que o universo conceitual não necessariamente atende o que as pessoas vivem. Né? Então a minha pergunta é, do ponto de vista político, como pensar essa realidade? Como avançar nesse contexto?
Olha, eu digo o seguinte, tem um economista que é um dos brasileiros mais impressionantes, os intelectuais brasileiros mais impressionantes que já teve, Celso Furtado, diz o seguinte: esse país, antes de ser uma sociedade, tem um experimento econômico. O experimento econômico é o latifúndio escravagista primário exportador. E o que significa isso? Significa que esse latifúndio escravagista, mesmo desaparecendo, ele continua. Está aqui, ele deu a base da sociedade brasileira. Ele nunca subiu, nunca vai subir. E dentro de uma das coisas dessa lógica, quando ela é transplantada para toda a sociedade, é o fato de que uma sociedade que nasce assim, ela divide sujeitos de duas formas. Aqueles que são reconhecidos como pessoas e aqueles que caem na condição de coisa. Aqueles que são reconhecidos como pessoa, por exemplo, eles têm direito à proteção, direito à luta, quando morrem, direito à dor. Né? E aqueles que caem na condição de coisas, eles são objetos de predação. Se eles morrem, não tem luto, não tem dor. Tem assim no jornal: 9 pessoas mortas na última batida em New York. Você nem sabe quem são as 9 pessoas. Não tem história, não tem cara, não tem rosto, não tem nada. Elas estão desafetadas. É importante que você se desafete. Veja isso como normal. É como cair uma árvore. Ah, caiu uma árvore em tal lugar. Ah, bem, isso acontece. Ah, 9 pessoas foram mortas no Paraisópolis. Ah, acontece. Vai fazer o quê? Ou seja, esse tipo de processo de desafecção é uma forma de governo absolutamente central. Então, acho que uma das coisas fundamentais é a sociedade, ela tem que ser obrigada a ver a violência que ela faz. Obrigada a ver a violência que ela faz significa, por exemplo, exemplos simbólicos são importantes. Por exemplo, você então, o Estado, ele vai pagar reparação financeira a toda a população preta, que é a população dos povos originários, que são descendentes de processos de escravização, para que ela reconheça que nós fizemos um dolo contra essas pessoas. Nós fizemos um dolo. Então, o Estado, ele deve isso a alguma coisa dessas pessoas. E é uma coisa assim, o Estado, ele é obrigado a reconhecer. Ou seja, o imposto meu de todo mundo vai servir exatamente para isso. Para que, afinal de contas, você reconheça o fato que efetivamente aconteceu. Então, todos os monumentos que foram levantados, sabe, e celebrando responsáveis por colonização, pelos próprios por escravização, sei lá, a gente para chegar até aqui, a gente vai na rodovia dos Bandeirantes. A outra chama rodovia Anguera. Né? Um bandido e uma classe de bandido. É um pouco se andar. A rodovia PCC, né? E a rodovia Marcola. É mais ou menos isso. É mais ou menos a mesma coisa. Sabe? Porque, afinal de contas, o que é um bandeirante? O bandeirante é um caçador de gente. É isso. Nós temos que sair aqui para caçar gente. Para caçar gente que é escravizada, para caçar povos originários. E a gente celebra essas pessoas. Então, é claro, uma sociedade que naturaliza isso, ela naturaliza a violência do presente. Então, esse processo não é meramente simbólico, porque nada é meramente simbólico. Quando você muda os símbolos, você muda a sociedade. Também tem uma dimensão fundamental de mudança que se dá aí também. Né? Se você não muda, alguma coisa permanece. Então, eu diria, tem esse horizonte que a gente tem, por exemplo, também a proposta de que uma mudança estrutural na sociedade pode parecer estranha, mas quando ela vem de cima, alguma coisa acontece. Sentido, quando ela vem do exercício do poder, aqueles que ocupam o poder, alguma coisa acontece. Então, como é que é o poder do Brasil? É um poder branco, masculino. Né? Você vai olhar lá, só tem branco, só tem homem. Né? Ou seja, qual que é a proposta? O Estado radicalmente paritário. Ou seja, todas as instâncias de decisão do poder, congressos, Supremo Tribunal, Tribunal de Justiça, empresas públicas, devem ser organizadas de forma paritária. Paridade de gênero e proporcionalidade de raça. Porque quando você olhar para cima, você vai ver, não, mas espera aí, mas se o poder é diverso, então a violência aqui embaixo não pode continuar da mesma forma. O que eu acho triste é que tem tido poucas candidaturas que levantaram essa questão. Né? Não a questão, o problema, mas esse tipo de proposta. Eu acho que seria importante a gente falar, não, a gente quer, se tem racismo estrutural, então a gente quer uma mudança estrutural. Não vai ser uma mudança assim, ó, eu vou abrir um conselho, uma comissão de diversidade no Carrefour, né? Ou de diversidade no supermercado, não sei das coisas. Não, isso aí vocês não sabem a capacidade plástica, a capacidade de de fingir que está mudando, não está mudando nada. Né? Eu dei aula na África do Sul, na região branca. Né? E era terrível, porque você viu o quê? O que aconteceu? O que o governo fez? Ele criou uma classe média preta. Mas aí, com isso, ele paralisou todo mundo.
Então você tem lá, eu nunca vi, isso para brasileiro. Eu olhava assim e falava, cara, é um livro de desigualdade que eu não vi. Eu não tinha visto esse livro. E era claramente racializado. Né? Então o resto, os 80% da população negra, estava numa posição de miséria contínua. E agora, com essa ilusão de que não, mas tem uma classe média que a gente consegue mudar. Mas você ia ver quem eram os donos das empresas, continuavam sendo os brancos. Né? Então ficou o poder, o exercício do poder ficou nos pretos, né, o Congresso Nacional Africano, e o exercício do poder econômico foi com os brancos. Então eu diria, exatamente, se o racismo é estrutural, então você precisa de respostas estruturais. E que não vai ser assim. Claro, essa é só uma das coisas, mas acho que em toda a discussão vão aparecer várias outras alternativas concretas de transformação efetiva. Puxando esse link do racismo estrutural, é importante falar o conceito inicial do estruturamento da legislação brasileira, né? Que, a princípio, a ideia penitenciária veio justamente da abolição da escravatura. Então, a ideia de polícia inicial era combater vagabundos que continham nada menos que eles convocaram. Então, toda a Constituição, tanto brasileira como a nível internacional, essa criação da polícia e tudo mais, é voltada a uma era de racismo estrutural, né? E, dando esse embate, antes de eu fazer a minha pergunta, até mesmo a colocação do senhor em relação à política posterior da escravidão, que não houve, é importante ressaltar como não houve esse tipo de falta de sensibilidade na época judaica, que era só em relação às atrocidades em relação a pessoas de uma religião diferente, da qual eles já eram equiparados a negros. Então já existia uma classe inferior a judeus, por isso que eles eram tão menosprezados. E houve políticas internacionais favorecendo, né, esse tipo de reinserção deles na sociedade, a valorização da própria religião, entre outros tipos de política. Na escravocrata não, houve a abolição da escravatura e um deslumbramento de vocês podem ser o que vocês quiserem, porém não posso dar nenhum tipo de verba pública para vocês se erguer. Mas meu conceito é, sabendo que o racismo ele é totalmente estrutural, na forma primordial, porque o pilar ele é muito concentrado, ele é muito fortificado na nossa sociedade. Só que a gente é muito desnivelado, extremamente desnivelado, tanto na representatividade, quanto na forma de conversa, quanto na forma de informação. E a informação não no sentido de não procura, a informação no sentido de não percepção da informação, a pessoa nem chega a saber que existe esse tipo de informação. Então, eu vejo que o neoliberalismo ele aponta muito a igualdade, mas eu vejo que um apontamento para se chegar na igualdade é a questão da equidade no Brasil. Eu acho que é uma necessidade muito necessária, porque até a gente chegar nesse ponto, se precisa tratar realmente a estrutural. Porque por mais que o poder lá em cima rege uma sentença muito mais assertiva, a questão estrutural é totalmente desnivelada e bem mistificada. Eu queria saber, em relação à sua opinião, sobre esse conceito do neoliberalismo abordar bastante a igualdade, mas não ponderar principalmente a questão da equidade para se chegar nesse ponto da igualdade, principalmente na parte racial, que às vezes o movimento tende a deixar só na parte de classe trabalhadora e não em si racial, né? Que apesar de ser representado. Não, você tem toda a razão, eu muito bem mesmo. Eu diria, só aproveitaria isso dizendo, de fato, a sociedade era marcada por estruturas de circulação de violência. Essas violências respondem a certos marcadores muito específicos. Marcador de raça muito específico. O patrão banqueiro negro, ele ainda é um banqueiro negro. Né? Ele continua sofrendo tipo de violência por isso. Então, ou seja, você tem que ter primeiro as políticas específicas para criar, como você levantou muito bem, uma equidade que não existe. Né? Eu lembro, por exemplo, da minha universidade, de portas, pessoas que hoje se colocam como grandes defensores, na época diziam exatamente isso, mas você quebrar o pé. Primeiro, mas tudo existiu dessa maneira. Desculpa até te cortando, eu mesma, no início, hoje eu curso faculdade de Direito. Mas, a princípio, eu até achava que a cota poderia me incapacitar, porque a informação, ela tem essa maneira bem hostil de tratar. Claro, claro. Não, e o que a gente viu foi exatamente o contrário. Nossa universidade, as pessoas que tocam, elas terminam em uma posição, muitas vezes, muito superior a todos os outros. E, de qualquer maneira, o engajamento é infinitamente superior. Infinitamente superior. A vontade, o desejo de
de usar aquele espaço, discutir. E ainda outra coisa importante, equidade é também equidade epistêmica. Quando você muda, então, essa configuração dos espaços, vem também saberes que tinham excluídos. Você mesmo levantou, bem, as pessoas não discutem o que foi efetivamente o processo de escravidão. Mas por quê? Porque, claro, você tem um tipo de discussão onde você não vê as pessoas estão imediatamente concebidas do processo, elas não estão lá no lugar. Você tem toda, até coisas, por exemplo, para quem interessa saber que quando houve o fim da escravidão no Brasil, o Estado brasileiro foi obrigado a pagar ressarcimento aos donos de escravos. Ou seja, ele usou, claro, entre outras coisas, toda a dificuldade de você começar o desenvolvimento foi, entre outras coisas, em cima disso. Você teve um gasto enorme para ressarcir pessoas que, na verdade, eram criminosas, prometeram crime, os piores crimes comunitários que é a escravização de populações. Então, ou seja, é claro que você tem um bloqueio epistêmico, um bloqueio de presença dentro dos espaços, de poderes de decisão, e isso deve ser tratado de forma estrutural. Agora, nesse sentido, eu diria, a meu ver, as políticas de equidade, elas passam por dois eixos. Né? O primeiro de todos os eixos é a luta, várias lutas sociais se articulam de maneira muito conjunta. Por exemplo, a luta contra a previdência é uma luta antirracial por excelência. Por quê? Porque quem vai sofrer mais são as mulheres e a população. Porque elas estão numa situação de trabalho muito pior. Então, é claro, tem que se atentar a falar, não, mas você percebe, não, essas lutas são outro tipo de lutas. Né? Da mesma maneira como eu acho, não, as lutas ditas de classe, elas são setores dessas lutas, setores fundamentais. Né? E essas lutas são um setor fundamental das lutas de classe. Elas são a mesma, não tem nem intersecção. Elas efetivamente as mesmas, utilizando vários vocabulários, mas elas estão dizendo a mesma coisa. Uma sociedade igualitária ainda não existe, nunca existiu, ainda está por existir. Ela vai ser uma criação. Ela vai ser uma criação coletiva da força do povo brasileiro. Então, mesmo que nos vendem como uma sociedade igualitária, é na verdade uma sociedade, por exemplo, o Estado-nação. Mas os países europeus são mais igualitários. Não. Como é que esse Estado-nação foi trazido para a América Latina? Foi trazido apagando. Então, você tinha lá povos originários que tinham experiências fortes de liberdade e de justiça, que eles foram jogados à bala do atraso. Não, eram povos atrasados, eram estruturas atrasadas. E por isso não vale nem a pena trazer isso para dentro das escolas, para dentro da universidade, para que você tenha uma variabilidade epistêmica fundamental para que você consiga entender a sociedade de outra forma, de uma forma mais ampla. E aí você fica muito mais sensível a, de fato, onde estão as violências. Então, eu diria, me parece que essa questão ela passa, por um lado, por uma radicalização efetiva do princípio do global econômico. Isso vai mudar radicalmente a configuração de raça dos países. Porque, afinal de contas, uma das bases de você da opressão em relação à população preta foi a opressão econômica. Isso muda uma parte. E a outra é não só a responsabilização histórica, mas a compreensão de que as nossas instituições nasceram assim. Você falou sobre a polícia. Não, mas ela nasceu com essa função. Se elas nasceram assim, elas precisam mudar as instituições. Elas precisam mudar, precisam perder essa sua característica. Né? E isso também é um projeto da vida. Obrigado, professor. Eu queria então agradecer mais uma vez, né, ao professor, a todos vocês que vieram, né, aos nossos artistas aqui, o pessoal do CAPES, que cedeu o espaço, estão junto com a gente, a PSP, né, a Dalila foi embora, mas queria deixar o agradecimento. E queria frisar, assim, apesar de estarmos em época de eleição, de ser uma candidatura, né, esse espaço vai além disso, né, a gente justamente chamou o professor porque a gente sabe que a proposta dele é muito além das eleições, né, claro que uma candidatura tem que ser eleita, mas gostaria até de colocar aqui, de uma maneira até de agradecimento ao professor, porque ele, na minha trajetória de militância, teve muita influência. Eu acho que tem coisas que lá pegam na minha cabeça até hoje, que eu trago na formação, né, do Centro Socialista, que são a capacidade da gente conseguir
Dar Corpo ao Impossível, né, que é inclusive o nome do livro dele, e também a gente conseguir fomentar a nossa imaginação política para além daquilo que está dado, né? Então eu acho que a gente sabe que o espaço aqui ele não é um espaço voltado para a política eleitoral, a nossa construção também não é, porém queria só frisar isso, a vinda do professor é assim, de grande importância porque acho que é isso, assim, tudo que vem dessas ideias nos ajuda mesmo na construção para muito além nessa política que a gente acredita mesmo, assim, né, que vai romper mesmo e trazer esse poder popular. Então é isso. Então, agradeço em nome da universidade de vocês, de todos vocês, pela discussão